Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Dominando a Ansiedade acabou de entrar conosco. Boa noite, Dominando a Ansiedade. E antes de propriamente, boa noite, Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Sandra. Hoje o nosso tema é construindo uma mentalidade empreendedora. Antes de começar propriamente falando do tema, em respeito a vocês que já chegaram, a gente já vai começar, né? Então, eu tenho alguns recadinhos. Primeiro de tudo as nossas lives agora passam a ser todas as segundas-feiras às 18h13 e a partir da próxima segunda será sempre pelo meu canal do YouTube, @eu, Tereza Souza. Então, se você não está inscrita, já se inscreve lá no canal para receber as notificações. Obrigada pelo carinho, Sandra, para receber as notificações, porque toda segunda-feira, assim você não perde, nós teremos lives sempre falando dos temas relacionados ao atendimento clínico, à prática do atendimento clínico e ao atendimento clínico como negócio, como transformar o atendimento clínico em um negócio. Então, mais uma vez, sempre às segundas-feiras, às 18h13, pelo meu canal do YouTube, @eu, Tereza Souza. Se inscreve lá para não perder nenhuma live. E até o fim dessa semana, todas as lives que nós fizemos até agora estarão disponíveis lá no canal do YouTube. Tá? E a ideia de passar, até explicando para vocês, a ideia de começar a fazer as nossas lives pelo YouTube é porque assim eu construo um material bem bacana para as nossas aulas, né, para os nossos encontros, e lá a gente pode utilizar de outros recursos, né? Eu posso mostrar o recurso visual, vocês me ouvem aqui falando e tudo, eu acredito que seja bacana, dá para pegar muita coisa. Contudo, a gente pode usar o recurso visual também, que é extremamente importante. A gente sabe que em processo de aprendizado é, é é importante que a gente, tantos quantos recursos a gente possa utilizar, tanto melhor. Né? Então, no YouTube a gente tem essa possibilidade, aí eu vou construir slides, posso disponibilizar, a gente pode ir conversando se for do interesse de vocês, posso disponibilizar o material que eu construí para as lives, para as aulas. Então, a partir de segunda-feira que vem, já começamos pelo canal no YouTube. E aí, vamos falar da mentalidade empreendedora, né? Que é o nosso tema de hoje. A gente sabe que muito se fala por aí, a gente ouve para todo lado, né? Alguém ensinando como ter uma mentalidade empreendedora, dando a entender que que umas pessoas têm e outras pessoas não têm, como se fosse algo que a gente nasce, né? A gente nasce com uma mentalidade empreendedora ou não nasce com uma mentalidade empreendedora. Só que nós, como psicólogos, sabemos o seguinte: os nossos comportamentos eles são moldados a partir das nossas relações, a partir das nossas interações. Então, eu não vou falar aqui como ter, né, uma mentalidade empreendedora. Eu vou falar como construir uma mentalidade empreendedora. Tá? Eu tenho aqui, como eu disse, eu gosto de separar um material, realmente eu preparo esse nosso encontro, e aí eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que são bem relevantes para a gente falar a respeito nesse tempo que nós temos. Então, que a gente pensa? No processo terapêutico, e aí eu quero usar, inclusive, o que a gente tem em comum para falar de como construir isso, que é a psicologia, né? E no processo terapêutico, a gente normalmente ajuda os nossos pacientes a ampliar o repertório comportamental, a desenvolver novas habilidades, a ter novas perspectivas. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, pensando na mentalidade, em como construir uma mentalidade empreendedora. Tá? Então, eu acho que é importante eu dizer que a definição, antes de mais nada, de mentalidade empreendedora, eu vou até ler aqui para vocês, é uma característica que reúne habilidades de iniciativa e tomada de decisões. A mente empreendedora é voltada para estratégia, capacidade de enxergar oportunidades e fazer o melhor uso delas. É sobre isso, PSIS, que nós vamos falar hoje. Tá? Então, olhar o seu atendimento clínico como um negócio você dizer, ao construir uma habilidade, uma mentalidade empreendedora, você passa a olhar o seu atendimento clínico como um negócio. E a partir daí é que as coisas começam, é aí que vem a possibilidade de você viver da psicologia, porque você vai tratando o seu atendimento clínico como um negócio, você vai ter metas, prazos, você vai saber quais os desafios, vai saber calcular os riscos, enfim, a gente vai falando passo a passo de todos esses pontos. E aí, falando dessa coisa da mentalidade, né, de ver o atendimento clínico como um negócio, eu sei que existe um tabu muito grande, até porque a gente trabalha com saúde mental. Então, eu lembro de conversas com colegas, psis também,
que diziam assim, mas Tereza, como olhar para o meu atendimento como um negócio? Isso não faz muito sentido, isso para mim é complexo. E assim, a partir de alguns diálogos que nós fomos tendo, algumas colegas do meu ciclo, elas já passam a enxergar essa possibilidade, porque isso não quer dizer que a gente vá prestar um atendimento sem qualidade. Olhar o nosso atendimento clínico como negócio não quer dizer que a gente vai prestar um atendimento sem qualidade, muito pelo contrário. A gente pode agregar qualidade a esse atendimento, a gente pode agregar ao atendimento que a gente presta, ao apoio que a gente dá para o nosso paciente. A partir do momento em que a gente tem tudo estruturado, tudo organizado, que a gente enxerga as possibilidades, a gente sabe até onde pode ir. Eu falei, eu acho que na semana passada, numa live anterior, não me lembro agora, sobre a questão de se você saber quando é que você vai poder fazer, por exemplo, um atendimento pro bono, quando você vai poder fazer um atendimento valor social, isso sem impactar no seu faturamento, ou seja, você está contribuindo para a sociedade, você está contribuindo para especificamente com aquela pessoa para a qual você está prestando o atendimento, que não tem, de repente, condições financeiras de arcar com o processo terapêutico no valor integral da sua sessão, e isso não está impactando em você financeiramente. Ou seja, quando você consegue se estruturar de maneira organizada, significa dizer que as pessoas para as quais você presta serviço também saem ganhando, tá? Então, vamos lá. No processo terapêutico, como eu disse, no processo terapêutico a gente ajuda os nossos pacientes, né, a ampliar essa coisa do repertório comportamental, e é o que a gente vai falar hoje, tá? E assim, é importante falar que a mentalidade empreendedora, ela se baseia em alguns princípios, se baseia em alguns princípios, né? A proatividade, a inovação, o risco, a persistência. E o que é isso? Vou falar um pouquinho sobre cada um desses princípios. A proatividade é não esperar, Psi. Não esperar as coisas acontecerem. É ir em busca daquilo que você quer. Isso significa assumir responsabilidade pela sua própria vida e pelo seu próprio sucesso, né? Então, por exemplo, o que seria ser proativo nesse caso? Você está em processo de formação, por exemplo. Você já está fazendo atendimento na clínica, está em vias de se formar, né? Está no final do curso. Já sinaliza para aqueles pacientes que você está fazendo atendimento na clínica escola que, olha, a partir de mês X ou Y, você já vai ter essa expectativa, né? Você já vai ter isso projetado. Eu vou iniciar os atendimentos não na clínica escola, eu vou sair da clínica escola porque eu estou me formando, mas eu vou iniciar os meus atendimentos particulares. Então, você já pode usar, isso é ser proativo, né? Você já pode usar esse canal que você tem com esse paciente que você atende para que ele te acompanhe. E não só isso, para que ele te divulgue. Porque você pode dizer, olha, e também você pode divulgar, porque eu vou abrir novos horários, enfim, coisas nesse sentido. Isso é a proatividade. Pensando em quem está saindo da clínica, né? Quem tá saindo da graduação por agora. E é assim, buscar oportunidades de trabalho, buscar parcerias também é proatividade. Por exemplo, já se formou, faça contatos com ex-professores da faculdade, faça contatos com ex-colegas de faculdade, fale que você está com novos horários abertos, diga que você peça para divulgar o seu trabalho, coisas nesse sentido, porque isso é uma questão de você está oferecendo seu serviço, você está sendo proativo, as pessoas não têm como adivinhar se você está atendendo, se vai atender por plano de saúde, se não vai atender, se você vai de repente para psicologia hospitalar. Se você vai para a clínica, se você já está na clínica, na verdade, entre em contato com teus professores, aqueles colegas mais próximos que você trocava na faculdade, ou não. Os grupos de WhatsApp também, dos quais a gente participa, divulgue o seu trabalho, fale que você tem novos horários, que você está abrindo novos horários na agenda, e assim, fale do nicho ao qual você se dedica, né? E isso é uma forma de divulgação também. Tem muito psi que já sai da graduação e vai para a pós-graduação. A mesma coisa se aplica tanto a professores quanto colegas, quanto à clínica escola, porque na pós-graduação também tem a clínica escola. Então, o paciente que você está atendendo na clínica escola da pós,
você já pode sinalizar para ele, olha, eu estou em processo de finalização do meu curso de formação, do meu curso de especialização. Então, se você tiver interesse em dar continuidade, estou com novos horários também, se você quiser sentir-se à vontade em divulgar coisas nesse sentido, é ser proativo. Então, existem alguns meios, né? Buscar oportunidades de trabalho, né? Isso é uma forma de buscar oportunidade de trabalho. Desenvolver novos projetos e serviços, PC. Isso também é proatividade. Participar de eventos e de redes profissionais, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. A gente está numa rede, aqui é uma grande rede de PCs. Então você está aqui buscando informação, buscando não só informação, mas como troca, existe uma possibilidade de troca. Aqui também é um lugar para você, o perfil de uma maneira geral, foi o que eu falei, é uma grande rede de PCs para a gente se apoiar, para a gente crescer enquanto o nosso atendimento clínico enquanto negócio, para a gente viver da psicologia, o que significa dizer que a troca de experiências nesse sentido e a troca propriamente dita de contatos e coisas assim, elas são uma forma de você ser proativo e de você trazer para ti maior possibilidade de faturamento. Então, esse é um pensamento empreendedor, essa é uma mentalidade empreendedora. Tá? É você estar nos espaços, ocupar os espaços e fazer uso de tudo que aquele espaço pode te oferecer. Não necessariamente que você aguarde, você precisa tomar a iniciativa, que é exatamente o que é ser proativo. Né? Você precisa sempre observe as oportunidades, sempre busque por novas oportunidades. Elas existem, a gente só precisa estar atento. Tá? O outro ponto, o outro pilar é a inovação, é estar sempre buscando novas formas de fazer as coisas. Né? Isso significa que você tem que estar aberta a mudanças e aberta a experimentar coisas novas. Por exemplo, usar novas tecnologias para a prática da psicologia. Fazer grupos terapêuticos pelo Zoom, pelo Meet, usar seus contatos pessoais e locais onde você trabalhou, PC, antes até de você ser PC, para divulgar o seu trabalho como PC. Se de repente você tem um grupo, está num grupo de WhatsApp de colegas de uma empresa da qual você fez parte em algum momento antes de ser psicóloga, esse é um momento também de você usar essas ferramentas que aí estão disponíveis. Né? E usar ferramentas também para otimizar o seu trabalho, como por exemplo o chatbot, a agenda do Google, ferramentas como essas. Usar a agenda do Google é imprescindível, ou qualquer agenda, é imprescindível. Uma pessoa com mentalidade empreendedora, ela tem tudo organizado, ela tem tudo projetado, programado, planejado, organizado, sistematizado. Então, isso são coisas que você precisa adquirir para que o seu atendimento clínico comece a tornar-se um negócio, né? E você passe a vê-lo dessa maneira. Então, usar todas essas ferramentas que aí estão disponíveis para otimizar o seu trabalho. Um outro ponto em relação à mentalidade empreendedora é o risco. O que significa o risco? É não ter medo de correr risco, Psi. É aprender e também aprender a calcular esses riscos, né? É estar disposto a assumir esses riscos, assumi-los para alcançar os objetivos que você deseja. Os riscos, eles existem. A gente não tem como fugir deles. Por exemplo, você sai da faculdade e aí você diz assim, tá, mas e aí, para onde que eu vou agora? Porque como eu já disse algumas vezes, a faculdade nos prepara para o olhar para o outro, nos prepara para a gente ser CLT, nos prepara para a gente, né, entrar numa clínica, ou ser terceirizado, ser CLT, ou de alguma maneira ser prestador de serviço, mas tendo sempre alguém que vai contratar a gente, não a gente como gestor do nosso negócio, não a gente como dono do nosso negócio. Então, como calcular esses riscos? Então, entender isso é importante dentro da sua dinâmica. E aí, investir, quais são as formas de lidar com isso, né? Investir em um negócio próprio, né? E como é que é isso? É do nada? Não, você precisa estruturar o seu negócio, você precisa ter metas, objetivos, ter planejamento, ter entendimento de quanto você quer alcançar, onde você quer chegar, qual o caminho que você deve percorrer para chegar no objetivo que você deseja. Então tem todo um planejamento, você tem que traçar um plano de negócio para isso.
tomar uma água. Acho que hoje eu tô falando mais rápido do que o normal. Na sexta eu acho que eu tava falando mais devagar. Mas vamos lá. E assim, lançar um novo produto. Tem risco? Tem riscos. Mas assim, como eu disse, você vai aprendendo a calcular esses riscos, né? Explorar novos mercados. Existem novas possibilidades que você pode explorar quando você tem uma mentalidade empreendedora, né? E um outro pilar é a persistência. O que significa dizer não desistir diante das dificuldades, ter foco e determinação para superar os obstáculos que virão, porque eles virão, isso é fato. A gente vive, a gente não pode viver num mundo de utopia onde acredite que a gente vai fazer um plano e tudo vai funcionar perfeitamente bem. É algo que eu trago inclusive na mentoria. A facilidade da mentoria, a celeridade no resultado para os meus mentorandos vem da minha experiência, mas antes de chegar nesse método, eu bati cabeça, e olha que eu sou administradora, eu bati cabeça, eu não, de cara, não olhava o meu atendimento clínico como um negócio. Então, isso tudo que eu tô falando aqui para vocês, foram situações que eu pensei que eu não ia passar, mas que eu passei. Que eu não ia passar justamente pelo meu conhecimento em outra área de formação, né? Na administração, na gestão de estratégias. Mas eu passei justamente porque eu fui contaminada por aquele bichinho lá na graduação em que foco no paciente, foco no paciente. Só que, mas e aí, tá? Terminei a minha graduação, faço o quê? Como é que o paciente vai saber que eu estou disponível para atendê-lo? Como é que o paciente vai saber que ele tá dentro do nicho que eu atendo? Como é que as pessoas vão saber sobre o serviço que eu presto? Então, um processo árduo, mas é extremamente possível a partir do momento que a gente começa a se organizar e começa a ter um melhor entendimento disso, de onde a gente quer chegar. E assim, a partir do momento em que você sabe onde você quer chegar e qual é o prazo que você quer chegar lá, tá? Porque é muito importante que você saiba em quanto tempo você quer chegar nesse objetivo que você tenha em mente. E aí você consegue, a partir daí, traçar esse caminho, você consegue desenhar o caminho, esse caminho. Ainda assim, vão existir desafios, sem sombra de dúvida, mas a persistência ela é extremamente importante justamente por isso. Nem sempre a gente vai acertar, e isso é fato, né? Nós cometemos erros todos os dias, erros bobos e erros mais graves, e isso é muito natural. A gente comete erro de fala, às vezes, enfim, vários são os erros que a gente comete e faz parte do ser humano, né? O ser humano é isso. Nós cometemos erros sim. A grande questão, quando você tem uma mentalidade empreendedora, é que você aprende com esses erros. Você pega esses erros, você olha para esses erros e não olha com desespero, não olha no sentido de agora eu vou desistir porque nada deu certo. Não, você vai olhar, analisar, avaliar tudo o que aconteceu, todas as ações que você imputou até ocasionar nesse erro, para que você possa fazer as devidas correções. Então, a persistência é extremamente importante, porque não desistir de um projeto. E aí, como que é isso? Não desista de um projeto ou de um negócio seu, né? Não é fácil, como eu disse, não é fácil, mas é possível. Não é fácil a gente atender, né? Imagina quem acaba de sair da graduação e senta de cara com o paciente, não é uma coisa simples. O paciente não sabe, mas de repente, mas a pessoa que é o primeiro atendimento, muito provavelmente ela está abalada, né? Tá tremendo, tá desconfortável, não está se sentindo segura, está preocupada se vai dar certo, se vai saber o que falar na hora certa, enfim. Então, mas isso, se esse foi o seu caso, por exemplo, isso não fez com que você desistisse. Em relação a ter a mentalidade empreendedora, é exatamente a mesma coisa, uma questão de persistência. Porque, como eu disse lá no início, nós não nascemos com uma mentalidade empreendedora. Nós construímos a partir das nossas relações, das nossas buscas dentro do que a gente busca de conhecimento. Então, é um processo de construção, de quem a gente ouve, vê na internet, de vídeos que a gente vê, então, e das nossas próprias experiências, tentativas e erro mesmo. Na administração tem muito isso.
Tem alguns projetos que a gente sabe que é tentativa e erro, até que se chegue ao acerto, né? Nem sempre, os grandes gênios, eles não conseguiram, os grandes inventores, né? Eles não acertaram de primeira. Não espere que com você vai ser diferente. Então, é importante ter persistência, sim, entender, é esse o caminho que eu quero, e é por aí que você vai seguindo, sempre olhando de forma analítica, de forma crítica, para o que não deu certo, ou que não deu, não saiu exatamente como você tinha em mente, não saiu exatamente como você planejou. Esse processo de análise, esse processo crítico de análise, ele faz com que cada vez mais você tenha mais poder e mais conhecimento sobre o seu próprio negócio. Você vai ter melhor entendimento em relação à comunicação, em relação a ferramentas, em relação a quais são as possibilidades dentro daquilo que você escolheu fazer. Tá? Então, não desistir dos seus objetivos, construir uma base de clientes, isso também faz parte da persistência. Construa uma base de clientes, crie um produto ou um serviço de sucesso. Tereza, o que é um produto ou um serviço de sucesso? Ora, um produto ou serviço de sucesso é, primeiramente, palestras. E se você, além de psicóloga, você é uma pessoa que você tem uma história de vida para além da psicologia. Una essas duas coisas, ofereça os seus serviços, por exemplo, de palestra, de workshop, de treinamentos, tá? Focados naquilo que você entende que é agradável para você fazer, que é uma coisa que te empolgue, que te traga satisfação. Então, quando você tem uma mentalidade de empreender, significa dizer que você enxerga, lembra que eu falei? As oportunidades, todas as possibilidades. Você não vai esperar que venha aqui no seu colo e alguém te diga, você faz palestra? Porque assim, eu estou precisando de um palestrante que seja psicólogo para falar de tema X na minha empresa ou na minha escola. Não. Faça você que tem que ser proativo, é você quem tem que enxergar as oportunidades, criar as oportunidades. Eu gosto muito da ideia de criar oportunidades, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas será? Gente, será não? Vai lá e faz, o não você já tem. Né? E eu falo muito da administração também, isso, porque é isso, o não a gente já tem. Não tem nenhum problema que você ofereça os seus serviços e alguém te diga, não estou interessado, ok. Podem ser que muitas pessoas te digam não, mas pode ser que você comece a receber uma enxurrada de sims. Imagina, a partir do momento em que você recebe o primeiro sim, você mostra o seu trabalho, faz a sua palestra, dá o seu treinamento, faz o seu workshop, ou faz o grupo terapêutico, enfim, ou faz um grupo de vivência, né? Não precisa necessariamente ser um grupo, pode ser um grupo de vivência mesmo. A partir do momento em que as pessoas têm a oportunidade de entender e ver qual a qualidade do trabalho que você presta, as portas começam a se abrir. E isso tudo porque você foi proativo, porque você foi persistente. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Psy? Empreender é ação. É sempre ação. É sempre ter atitude e organização. Tá? Então, você tem que estar em constante movimento. Você tem que estar em constante busca por conhecimento. Você tem que estar sempre antenado naquilo que te interessa, né? Naquilo que faz parte do teu mundo em relação ao seu negócio. É importante que você troque sempre que possível, você se coloque em grupos de trocas, que você faça parte de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos, enfim. Que você faça parte de grupos, que você faça parte de grupos na sua comunidade, inclusive. Então, o empreender é isso. Porque uma coisa que eu sempre digo é que hoje, por exemplo, a maior parte dos pacientes que eu tenho recebido, e eu não tenho horários mais na agenda, são pacientes que vêm indicados de outros pacientes, ou que eu estou atendendo, ou que eu já atendi. Então, como eu disse, é um processo de construção. Não é da noite para o dia. Existem maneiras, meios de acelerar, sem sombra de dúvida. Quando a gente tem uma mentalidade empreendedora, a gente consegue analisar e avaliar criticamente todos os passos que a gente vem dando,
isso traz celeridade para o processo. Contudo, assim como a gente diz para o nosso paciente na terapia, é um processo de construção. E é importante que nós tenhamos isso em mente constantemente, né? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho dos desafios e das oportunidades para os psicólogos clínicos e empreendedores. E aí, falando em desafios, Prisci, quero até aproveitar e compartilhar com vocês uma coisa. Falando de mentalidade empreendedora, é bem interessante. Eu tinha muita dificuldade em gravar vídeo. Porque eu pensei, quero montar um projeto onde eu possa atender a psicólogos, que eu possa trocar com psicólogos, ajudar psicólogos a ter o resultado de viver da psicologia, cada um à luz do seu objetivo, dentro da sua realidade. Tá, mas e aí, como é que faz isso? Para começar, tem que gravar vídeo, né? Você tem que gravar vídeo, falar com as pessoas e tudo. Eu falei, bom, falar com as pessoas para mim tá muito tranquilo, eu sempre fui muito falante. Mas vocês não têm ideia dos primeiros vídeos que eu gravei. Era incrível como eu não conseguia lembrar uma palavra. E assim, travava completamente. Para mim foi um super desafio. Eu pensei, será que eu dou conta de gravar vídeo? Eu via as pessoas fazendo vídeos, postando vídeos e tudo. E eu falava assim, gente, parece tão natural, né? Que coisa bacana. Mas eu completamente travada. Mas fui assim mesmo, travada mesmo. Hoje não sou nenhuma maravilha nos vídeos não, mas eu consigo me comunicar com vocês, acredito eu. Tanto que vocês estão aqui. Né? Então, a grande questão é essa, a gente não precisa buscar a perfeição, a gente precisa entender quais são os meios que a gente vai utilizar eficazes para atender os nossos objetivos. A minha intenção, ao criar o perfil, é me comunicar com psicólogos. Então, é isso que está acontecendo. Mesmo tendo aquela dificuldade inicial lá de gravar os vídeos, de travar, e quando eu falo para vocês que eu esquecia palavras, eu esquecia palavras bobas, simples, não era nada técnico, nada disso. A partir do momento que ligava a câmera, pronto, eu ficava assim, alguns segundos parada, sem saber, e agora? O que é mesmo que eu ia dizer? Apagava tudo, dava um verdadeiro branco. E assim, estou aqui hoje diante de vocês assim, fico muito feliz porque eu persisti. Até porque, como eu disse para vocês, a gente não nasce sabendo as coisas. A gente vai aprendendo, é um processo todo o nosso processo de aprendizado é um processo de treinamento desde a escola, tanto na escola quanto na vida, né? Por exemplo, o nosso fazer clínico, a cada paciente que a gente atende, a gente está tendo mais experiência, a gente está fazendo. Aquilo também é um processo de treinamento. A gente vai ficando, a cada paciente, a gente vai ficando mais perspicaz no sentido de raciocínio clínico, no sentido de intervenção, de percepção em relação à demanda, a fala do paciente, o comportamento do paciente. Isso tudo é um processo de treinamento. E falo isso até com base muito na minha abordagem, que é a análise do comportamento, né? Então, existe a possibilidade da gente, de qualquer pessoa, treinar e conseguir fazer. Então, tudo depende do quanto você de fato quer, do quanto de energia e de vontade você vai imputar nesse seu querer. Então, isso faz toda a diferença. Um outro desafio que é muito comum é a falta de conhecimento e bagagem de como empreender. Até por aquilo que eu já falei, na faculdade a gente não tem. Não tem esse entendimento de como vai se colocar no mercado de trabalho, de como vai divulgar o nosso trabalho. A gente sabe que tem que ter um ambiente isolado para fazer o atendimento, sabe da confidencialidade, sabe? A gente sabe de uma série de coisas em relação ao momento em que a gente está diante do paciente. Contudo, a gente não aprende a como chegar, né? Como chegar nesse momento, que é fazer com que o paciente chegue até a gente para que a gente comece a fazer esse atendimento. Então, eu acredito que essa falta de conhecimento e essa falta de bagagem seja sim um desafio. Mas como eu acabei de dizer, é uma questão de treino. Né? Você não sabia nada sobre psicologia no início da graduação, imagino eu. Ou sabia muito pouco. E olhe hoje para você, olha o teu conhecimento, a tua bagagem teórica, a tua bagagem
teórico-comportamental olhando à luz da psicologia. Então, você treinou e você chegou até aqui. Com a mentalidade empreendedora, não é diferente. Os desafios estão aí e eles vão acontecer. Na faculdade, por exemplo, eu imagino que algumas pessoas tenham tido dificuldade com uma ou outra abordagem, com uma ou outra disciplina. Tem, assim, muita gente que não gosta, por exemplo, de matemática, e aí quando pegou estatística lá, fala, putz, e agora? O que eu vou fazer, gente? Não sabia que tinha matemática aqui dentro da psicologia. Então, foi um desafio, mas você está aqui. E significa que você não desistiu, significa que você persistiu, que você lutou, acreditou em você. E em relação ao seu negócio, não é absolutamente nada diferente. Se você acredita em você, você tem total capacidade de chegar onde você deseja e, assim, agindo de forma ética, o que para mim é extremamente importante, agindo de forma ética, inclusive isso é algo que deve fazer parte do seu processo de planejamento, né? Então, não gosto, por exemplo, da ideia de terceirizar algumas coisas em relação ao atendimento, até por essa questão ética, porque é difícil, às vezes, quando você terceiriza, ou terceiriza, né, essa pessoa que você está contratando, ter a real compreensão do que para você é importante, do que para você é valoroso, do que para você é caro e ético. Então, todo esse processo de construção é um desafio, mas é um desafio onde você cada vez mais vai aprendendo. Outro desafio possível é o medo do fracasso, né? Falta de confiança e falta de recursos. Quem não tenta, não fracassa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se você ficar paradinho, você quer alguma coisa, mas você ficou paradinho aí no seu lugar, não fez absolutamente nada, a tua possibilidade de fracassar em alguma ação é nula, porque você não fez nada. Quem tenta, quem mete as caras e vai e faz, tem possibilidade sim de fracassar, tem possibilidade de errar, mas é aquilo que eu falei, a gente vai aprender com esses erros, a gente vai aprender a olhar para esses erros e identificar como transformá-los em acertos, como transformá-los em algo que nos leve para o caminho desejado. Então, essa é uma forma de avaliação. O fracasso, ele faz parte. A gente está vivendo, a partir do momento em que a gente se dispõe, se coloca num projeto, né? A possibilidade de fracasso, ela existe. O que você vai fazer com isso é que faz a diferença. Em relação à questão de falta de confiança e falta de recursos, falta de confiança é aquilo que eu falei para vocês no vídeo. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu olhava e falava, gente, isso não vai rolar, não tá dando certo. Eu não tô sabendo fazer, parece que eu tô, sei lá, não sei, não sou eu, a coisa não sai, não flui, eu não sei falar. E olha que eu sou muito falante, como vocês podem perceber, né? Mas é isso. Não fluía, não acontecia. E eu fiquei com a minha confiança abalada num primeiro momento. Mas depois falei, não, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos tentando. E fui tentando e até que hoje é super tranquilo. Né? Eu gravo os vídeos numa boa, acho super gostoso, o que é bem curioso, né? Porque assim, para quem não tinha a menor intimidade, hoje para mim é muito gostoso gravar os vídeos. Eu me sinto realmente falando com cada uma de vocês. Essa proximidade, ela para mim é muito importante, porque, como eu disse, a ideia do meu perfil sempre foi estar junto com o psicólogo, sempre foi estar junto com colegas para essa troca, para poder contribuir de fato com a minha experiência, com o conhecimento que eu tenho, não só dentro da psicologia, mas dentro da gestão de estratégia. Então, eu estou alcançando o meu objetivo. O fato de vocês estarem aqui, isso para mim é muito valoroso. E eu agradeço a presença de cada uma de vocês, inclusive. A mesma coisa aconteceu em relação a essa questão dos vídeos que eu tô falando, a mesma coisa aconteceu comigo em relação a atender online. Porque quando foi para eu fazer o primeiro atendimento online, é como se eu nunca tivesse atendido na minha vida. Foi super desconfortável. Eu falei, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Eu relutei. Eu só comecei a fazer atendimento online na pandemia, porque não tinha outra maneira, né? Mas foi uma coisa que eu relutei, falei, não vou fazer atendimento online, só faço atendimento presencial. E olha aí, hoje a maior parte dos meus atendimentos são online. Faço atendimento presencial, sim, eu gosto dessa troca presencial e tudo,
mas o atendimento online me possibilitou atender pessoas que eu não poderia, por uma questão geográfica mesmo. Eu atendo muita gente que está fora do nosso país, eu atendo pessoas que estão em outros estados diferentes do estado que eu estou. Então, o online me facilitou isso. Mas, num primeiro momento, o primeiro atendimento me lembro até hoje. A sensação que eu tinha foi muito parecida com a sensação lá na clínica escola. A primeira vez que eu sentei diante do paciente e eu ficava assim, escuta atenta, falar cuidado, postura. E pensando tudo aquilo que os professores traziam, então, foi bem parecido, foi um desafio, mas é isso. Hoje eu não abro mão do atendimento online justamente por isso, porque eu tenho um alcance geográfico muito grande, isso me possibilitou conhecer muitas histórias, muitas pessoas que estão assim, em outros lugares, em outros ambientes, coisas que o atendimento presencial não me proporcionaria. Em relação à questão de recursos, não tenha medo, Psi, de pedir ajuda, né? De pedir ajuda e recursos não só financeiros, mas todo tipo de recurso de conhecimento, por exemplo. Não tenha receio de pedir ajuda. Quando você tem uma mentalidade empreendedora, quando você pensa o seu atendimento o seu atendimento clínico como um negócio, você põe a cara de pau e vai lá e pede ajuda pede ajuda no sentido de repente um familiar para te ajudar financeiramente, ou amigos, e aí você, em relação a dificuldades que você tenha no atendimento clínico, ou coisas nesse sentido, você vai buscar também com colegas, com ex-professores. Então, é preciso que você peça ajuda. E não tem nada de errado, porque, inclusive, eu acho muito bacana, eu gosto muito dessa troca, assim, eu sinto falta de ouvir vocês, né? Mas me contento porque essa troca para mim, quando eu falo aqui, eu também estou estudando. Quando eu vou preparar aqui a nossa live, falar do nosso tema, eu estou revisitando coisas. Por exemplo, o tema da nossa live, ela de hoje, eu identifiquei dentro do processo de mentoria uma dificuldade essa dificuldade de implementar as coisas que eu trazia em mentoria pelos psicólogos que eu atendo, que é justamente de não conseguir ver o atendimento clínico como negócio. Até por isso, eu estou em processo de finalização de um curso completo sobre como construir uma mentalidade empreendedora. Porque eu sinto que é isso, essa nossa relação com o dinheiro, essa nossa relação com o nosso trabalho, tem sempre uma culpa ali por trás do como é que eu posso de repente cobrar mais, como é que eu posso fazer dessa maneira, como é que eu posso de repente suspender um atendimento por falta de pagamento, coisas nesse sentido. Mas é muito bom ouvir você pelo conhecimento. Obrigada, Dominando a Ansiedade. Muito obrigada. Isso faz com que eu me sinta, eu me perceba em constante conhecimento também, em busca de conhecimento. Porque assim, eu vou revisitar a minha história, eu vou revisitar os meus escritos, tudo que eu trago para vocês aqui faz parte da minha vivência, mas é óbvio que eu não tenho um HD como de um computador, então muita coisa eu já não me lembro mais, eu vou revisitar e eu tenho registro de tudo, gente, eu tenho registro de absolutamente tudo. Isso é o que um empreendedor faz. Você não sabe o que você vai precisar, sei lá, você não imagina que de repente, daqui a 3 anos, você vai precisar de um determinado dado de algo que você fez hoje, de um projeto que você fez e fracassou. Daqui a 3 anos, ó, veio à luz. Você foi construindo conhecimento. Você fala, caraca, aquele projeto que eu fiz lá atrás, se eu fizer dessa maneira, com esse conhecimento que eu adquiri hoje, aí ele vai bombar. Então, registrar tudo é extremamente importante. Assim como a gente faz o registro dos nossos atendimentos clínicos, né? Então, ter isso tudo registrado, todas as suas tentativas, todos os seus acertos, todos os seus erros, com todas as análises, isso é muito importante. Um outro desafio é possível que seja a concorrência. A cada ano que passa, a gente sabe que o mercado da psicologia está mais competitivo, né? A cada ano que passa, muita gente se formando nas faculdades. Mas é algo que eu já disse aqui antes e eu acho extremamente válido repetir. É um desafio que não é um desafio. Porque como dizem por aí,
A psicologia é um esquema de pirâmide. O psicólogo precisa de um psicólogo. E a família do psicólogo precisa de um psicólogo. Então, existe essa coisa vai girando, essa roda vai girando, e existe possibilidade, tem uma gama de possibilidades da gente atender. E outra coisa, nem todo mundo trabalha com o mesmo nicho. Por exemplo, o nicho que você trabalha pode ser. Semana passada, se não me engano, na sexta-feira, teve uma colega que me mandou uma mensagem. O nicho dela é. Ela trabalha com crianças, por exemplo. Não sei se são crianças do espectro autista, não tenho certeza agora. Mas perceba, existem pessoas que trabalham com nichos diferentes. Então, tem espaço para todo mundo. E Psy, se você faz um bom trabalho, você não tem que se preocupar. E eu tenho certeza que você está sempre em busca de conhecimento técnico, embasamento teórico, deixando mais robusto aí esse seu embasamento teórico para prestar um melhor atendimento. Eu tenho certeza que você está investindo, né, no seu processo, no serviço que você está prestando, com ferramentas. Tenho certeza que você está buscando melhores meios de prestar esse serviço, de prestar esse atendimento, para além, inclusive, da questão técnica. Então, não precisa ter medo. A concorrência, ela existe e ela é saudável. Ela é até muito boa, porque, assim, as pessoas que têm comprometimento, que têm mais comprometimento, as pessoas que trabalham com seriedade, essas pessoas elas conquistam o sucesso sem sombra de dúvidas. Então, a gente não tem que se preocupar com a concorrência. E a nossa concorrência, ela pode ser a nossa terapeuta, inclusive. Né? Porque assim, uma pessoa que se formou, é meu concorrente. Não, ele pode ser o meu terapeuta. Né? Eu vou contratá-lo como meu terapeuta. Eu posso ser o terapeuta dele. Então, claro que não concomitantemente, né, gente? Porque aí não dá. Mas, ou. Mas, assim, as possibilidades são muitas. Então, a análise de concorrência tem que ser com esse olhar. Né? E um outro desafio para o psicólogo empreendedor é a questão da crise econômica. Né? Pensando no nosso país, a gente sabe que a crise econômica ela pode dificultar o acesso das pessoas à terapia. E aí a gente tem aí uma demanda muito grande por valor social. Tá, é um desafio, Psy. Contudo, é aquilo que eu já falei antes. Se a gente tem tudo estruturado, a gente vai conseguir fazer, porque nem todo mundo é valor social. Existe uma demanda grande, sem sombra de dúvida. A maior parte das pessoas do nosso país estão na base da pirâmide econômica. Contudo, existem pessoas que podem pagar o valor integral da sua sessão. E você pode, a partir do momento em que você se sentir confortável, no sentido de estar com o seu faturamento dentro daquilo que você planejou, dentro dos seus objetivos, o seu negócio está fluindo conforme o seu planejamento, conforme você deseja, você está alcançando os seus objetivos. Eu acho bacana, eu gosto da ideia, eu faço atendimento não só a valor social, mas faço atendimento pro bono também. Você pode fazer é um compromisso social. A gente sabe que a psicologia é elitista, né? A criação, a base da psicologia é elitista. Mas a gente tem possibilidade, sim, de fazer esse tipo de atendimento. E a crise econômica, a gente pode entender que pode ser um desafio, mas é como eu acabei de dizer. Existem pessoas no nosso país que podem sim pagar o valor integral da sessão. Inclusive, eu atendo, a maior parte dos meus atendimentos, 99% dos meus atendimentos, 98% dos meus atendimentos me pagam o valor integral. Até para que eu possa ficar tranquila e fazer o atendimento, fazer o social, fazer pelo social, né? Parece programa de governo, né? Fazer pelo social. Então, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Então, o que que acontece? Esses desafios, eles existem, mas é sempre bom. E assim, eu quero voltar para te lembrar o seguinte: a gente não nasce com a mentalidade empreendedora. A gente, assim como a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, aprendeu a pensar, a gente vai
aprender a construir essa mentalidade empreendedora. A gente constrói essa mentalidade empreendedora, e ela é moldada a partir das buscas que a gente faz, das trocas que a gente tem, dos conteúdos que a gente consome. Qualquer pessoa que esteja disposta, que esteja de fato disposta, ela tem a capacidade sim de empreender no nosso país. Assim, eu falo do nosso país porque eu falei da questão da crise econômica, mas é possível empreender no nosso país. Existem uma série de facilidades em relação à burocracia, por exemplo, né? Eu fiz alguns posts falando sobre questões de impostos e coisas assim. Então, é possível. Se você entende que você não precisa ter nascido empreendedor, porque isso não acontece, né? É algo que você vai em busca, que você constrói, assim como o teu conhecimento em psicologia, é extremamente possível. Qualquer um é capaz, depende do quanto você está disposto a se doar, é isso, a se doar para essa construção, tá? E aí tem desafios, mas tem oportunidades, né? E as oportunidades são muitas. Crescimento do mercado. Vocês já pararam para pensar que hoje está infinitamente maior do que há 10 anos atrás o número de pessoas conscientes da necessidade de fazer terapia, conscientes dos ganhos que ela tem ao fazer terapia, consciente mesmo do quão importante é para o progresso delas, para a saúde mental delas fazer terapia. Então, esse mercado é crescente, né? Depois da pandemia, eu acho que ainda mais, teve ainda mais um boom a mais. Mas é um processo que vem se construindo, as pessoas, elas já têm essa consciência da necessidade de ter um acompanhamento, de ter um acompanhamento terapêutico, da necessidade de falar, de ter um espaço onde ela possa falar sobre coisas que ela às vezes tem vergonha de pensar e que ela pode usar aquele espaço para construir novos comportamentos, para ressignificar traumas, enfim, hoje isso é muito mais fluido entre a população de uma maneira geral. Como eu disse, apesar da psicologia ter sido criada num berço extremamente elitista, hoje as pessoas têm, no nosso país, as pessoas têm mais consciência do poder de fazer terapia, sabe? É isso, do poder mesmo, do processo de empoderamento, da necessidade desse processo de autoconhecimento. Então, esse mercado está numa constante crescente. Outra oportunidade são os novos modelos de negócio, né? As novas tecnologias, elas estão criando novas oportunidades para psicólogos empreendedores. Eu fiz, inclusive, um carrossel com 5 dicas para capitalizar e investir na carreira de psicólogo. Aí nele eu falo sobre oferecer serviços de consultoria, eu falo de desenvolver materiais educacionais para vender, por exemplo. E aí é só você pensar como empreendedor. Lembra que eu falei? Você começa a enxergar oportunidades, oportunidades onde aparentemente não existem. Então você começa a criar meios de crescer o seu negócio, de chegar cada vez mais próximo do seu objetivo, seja ele em relação a faturamento, seja ele em relação à qualidade de vida, seja ele a quantidade de pacientes, qualquer que seja o seu objetivo. Desde que você entenda que enquanto você está diante do seu paciente, você é psicólogo. A partir do momento em que você não está diante do seu paciente, você precisa ser dono do seu negócio. Você é o dono da clínica. Então, você precisa se comportar como tal, porque existem responsabilidades. E se você hoje é um psicólogo que atua, faz atendimento online, atua de forma autônoma, atua como profissional liberal, e não consegue ter dinheiro para reinvestir em educação, em estratégias, em divulgação, não consegue pagar o seu salário, se você não consegue me fugiu a palavra agora. Era assim que acontecia nos vídeos, gente. Só que agora fugiu porque eu conversei demais. Mas se você não consegue minimamente atender às suas necessidades com o seu trabalho, reveja, psi. Reveja como você está atuando, porque
é imprescindível que você trate de fato como um negócio. Tá? É como eu disse, diante do paciente, você é o psicólogo. A partir do momento que você está nos bastidores, digamos dessa maneira, você precisa ser empreendedor, você precisa olhar o seu negócio, o seu atendimento clínico como negócio. Você precisa se comportar como o dono da clínica em que você atua. E pensando, inclusive, o seguinte, como é que você faz esse planejamento do teu faturamento? Tudo que entra, você gasta? Você precisa ter um prolabore, você precisa ter recursos para investir em educação continuada. Você precisa ter recursos para investir em divulgação do seu trabalho. Você precisa, enfim, como é que você está fazendo esse planejamento? Como é que você está fazendo isso na prática? Então, isso tudo precisa estar estruturado. Esse olhar de empreendedor é isso, é olhar como um negócio mesmo. E quando você olha como um negócio, todo o valor que é pago pelo paciente não necessariamente é seu. Não necessariamente é para que você possa usar com as suas coisas pessoais. Não, você precisa ter uma estrutura de maneira em que haja uma separação das suas finanças pessoais para as suas finanças, para as finanças do seu negócio. Porque uma grande maneira, uma maneira rápida de fracassar qualquer negócio, não só o atendimento clínico, mas qualquer negócio, é você misturar as suas contas, é você misturar as suas finanças. Então, é importante, eu sei que no início isso não é simples, pode ser bem complicado, justamente por não ter tantos recursos e tudo, mas é algo que você, inclusive, tem que determinar uma data. Até data X eu tenho que fazer planos de ação A, B, C e D para que eu consiga desvincular as minhas finanças pessoais das finanças da clínica. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Tá? E outra oportunidade que eu falei da questão dos modelos de negócio, né? E é importante estar ciente o seguinte, que os desafios e as oportunidades que estão no mercado, elas estão aí para que você possa tomar decisões estratégicas, olhar para isso de forma estratégica, de maneira que você consiga aumentar suas chances de sucesso. Olhar para esses desafios e analisar, lembra que eu falei de fazer a análise de quando você errou, do que não deu certo, na verdade? Olhar estrategicamente para aquilo e falar, tá, como é que eu posso aumentar as minhas chances de sucesso? Né? Não precisa ter todas as características do empreendedor. Às vezes, de repente, você tem a ilusão de que você precisa ter todas as características das quais eu falei aqui, todo o conhecimento. Na verdade, o que você precisa ter é vontade de construir, vontade de mudar o seu comportamento frente ao seu negócio, vontade de viver da psicologia, vontade de receber, de ter um faturamento que te deixe tranquilo para que você possa fazer coisas como, por exemplo, fazer atendimento a valor social para pessoas que necessitam, para que você possa fazer atendimento pro bono, para que você possa contribuir para a sociedade, ainda que você não tenha um retorno financeiro, né? Então, esse olhar empreendedor, ele te facilita essas coisas. E assim, a fala, como eu disse, a fala de mentalidades de algumas pessoas que a gente ouve por aí, pode ser que, não, porque nasce, porque você tem ou você não tem. Não, Psi, a gente constrói. A gente constrói assim como a gente faz com o nosso paciente no setting terapêutico, para que ele tenha novas habilidades sociais, para que ele tenha uma ampliação do repertório comportamental dele. Tá? E eu acredito hoje, Psi, francamente, que eu plantei uma sementinha aí na sua cabeça. E assim, para regar essa sementinha, e assim, ela já começar a frutificar, eu separei algumas dicas para você começar a desenvolver a sua mentalidade empreendedora. E aí, se você quiser anotar, vai ser bacana. A primeira dica é, Psi, comece a pensar como uma empreendedora. A partir de agora, desse momento, tá? Olhe para o mundo com um olhar de oportunidade, que é aquilo que eu tinha falado lá atrás. Não enxergue só os desafios, crie as oportunidades. Olhe para o mundo e veja onde você pode criar oportunidades para que você se insira, para que de alguma forma você possa ter algum retorno para o seu negócio.
Então tenha esse olhar. Tá numa mesa de bar com um amigo, o teu amigo não é da psicologia, de repente, ali é um momento de você falar um pouco do seu trabalho. Você não vai falar sobre o seu paciente, obviamente, que a gente sabe que tem a questão da confidencialidade e privacidade. Mas você vai falar que você está desenvolvendo, você está liberando novos horários, que você trabalha com nicho X. Fale da sua paixão pelo seu trabalho. Isso é uma oportunidade. Pergunte a esse seu amigo se de repente ele não tem interesse ou se ele não pode. Pergunte a ele, você pode divulgar e tal, você conhecer alguém, trabalha com nicho tal, fale sobre sua paixão pelo seu trabalho, fale do seu comprometimento, enfim. É uma oportunidade que você criou ali. Você estava só numa mesa de bar com um amigo batendo um papo sobre assuntos outros. Tá? Uma outra coisa é seja proativa, sim. Seja proativa. Não espere as coisas acontecerem. Vai atrás do que você quer. Ah, Tereza, não tenho recursos. Tá, e o que você pode fazer sem recursos? Ah, Tereza, não tenho tempo. Tá, não olhe para o problema, Psi. Olhe para como sanar esse problema. Ser proativo é exatamente isso. O que você pode fazer antes das coisas acontecerem? Você precisa fazer as coisas acontecerem. Se você não tem recursos, tá? Como é que você vai buscar por esses recursos? Que tipo de recurso que você não tem? Se você não tem condições de comprar um livro, não tem condições de comprar um teste, tá? O que você vai fazer? Vai baixar na internet? Vai procurar alguém que de repente tenha? Não sei, mas comece a olhar de maneira que você crie oportunidades, que você seja proativa para que isso se reflita no seu negócio. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de arriscar, Psi. Os riscos, eles são inevitáveis, mas eles podem ser superados, como eu disse, com planejamento, com um guia, um profissional guia, com um suporte. Né? Eu falo bastante aqui da mentoria, é justamente porque muito do que eu trago, inclusive, a maior parte dos conteúdos que eu trago, são coisas que eu ouço na mentoria, são coisas que eu ouço nas consultorias que eu faço para psicólogos. Então, não tenha medo de arriscar. Quando a gente não arrisca, não tinha um ditado que dizia, quem não arrisca não petisca? Eu acho que é isso, né? Então, quando a gente não arrisca, a gente também não consegue nada. Claro, você vai arriscar e você vai aprender a calcular esse risco. Você não vai pegar toda a sua reserva financeira e montar uma clínica sem, por exemplo, você quer uma clínica, né, para fazer atendimento presencial, você não vai pegar toda a sua reserva financeira, a reserva financeira da sua família, fazer empréstimo, etc. Pronto, vou montar uma clínica. Tá, mas você não pensou como é que você vai fazer captação de clientes ou de pacientes, dependendo, né? Você não pensou como é que você vai fazer divulgação dessa clínica, você não pensou na questão dos custos variáveis, dos custos fixos, você não pensou numa série de coisas. Então, isso é um risco louco, né? Mas quando você aprende a calcular os riscos, faz todo sentido, é importante. Muitas vezes, quando a gente arrisca, a gente tem resultados tão sensacionais, Psis, que vale muito a pena. Porque é isso, a gente com o tempo vai aprendendo, né? Como eu disse, o nosso comportamento é moldado, é um processo de aprendizado. Com o tempo a gente vai aprendendo a como calcular esses riscos, onde arriscar, por que arriscar, né? Quanto a gente pode, quando a gente está falando, por exemplo, de dinheiro, da questão financeira, qual o percentual da minha reserva eu posso arriscar para um determinado projeto. Então, tudo isso a gente aprende a calcular. Então, não tenha medo de se arriscar, Psi. E não desista diante das dificuldades, porque elas vão surgir. Sem sombra de dúvida, elas são parte do processo, mas elas não podem te deter. Porque a ideia é que você viva da psicologia, viva do seu atendimento clínico. Se isso é algo que você quer de verdade, que você deseja de verdade, as dificuldades elas não podem te deter. Elas não devem te deter. Você já passou aí por um processo árduo de pelo menos 5 anos numa graduação. A gente sabe que não é uma coisa simples. Muitas vezes o processo de graduação é algo adoecedor, né? Inclusive na época que eu fiz faculdade, tinham várias histórias de adoecimento dentro do curso de psicologia, né? Alunos do curso de psicologia. Então,
são muitos os desafios, são muitas as dificuldades. E, assim, depois da graduação, a gente não estuda, não faz só a graduação, a gente faz especializações, enfim. Se a gente tem todo esse investimento, faz todo esse investimento de energia, tempo e dinheiro, a gente não pode desistir nas primeiras dificuldades, né? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre mentalidade empreendedora é isso. Eu espero francamente que com essas dicas, espero que vocês tenham tomado nota, vocês consigam já construir essa mentalidade, sabe? Construir essa nova percepção, esse novo olhar para o mundo, esse olhar como um empreendedor. E que a partir daí vocês comecem já a colher os pequenos frutos desses primeiros passos. Tá? É como eu disse, esse tema que eu trouxe hoje, ele faz parte, ele é sei lá, um décimo, digamos assim, do curso que de um curso que eu estou finalizando a gravação de vídeos, olha aí os vídeos de novo, né? Estou finalizando a gravação dos vídeos justamente porque eu identifiquei essa necessidade, essa necessidade entre os psicólogos que passam, né? Que perpassam a minha história. Então, eu acho que é uma forma de contribuir, sim. Mas eu acredito que com o que eu trouxe aqui hoje, você implementando, já plantando essas, como eu disse, plantei essa sementinha e já dei essa primeira regada aí, propondo para você essas quatro ideias, né, essas quatro dicas. Eu acredito que você já não está como você chegou aqui. E isso para mim já é extremamente gratificante. E assim, quero agradecer a presença de vocês hoje na live. Foi muito bom a gente estar junto. Se vocês tiverem dúvida, por favor, fiquem à vontade, me mandem aí. A gente tem mais um tempinho. Eu tenho uns recados para passar aqui, que senão depois me puxam a orelha, né? Que agora as nossas lives não serão mais às sextas, serão sempre às segundas-feiras, às 18 e sempre. O horário não mudou, só mudamos o dia. Sempre às segundas-feiras, às 18h13, e mudamos também, agora a gente vai pro YouTube. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, @eu, Tereza Souza, e aí, dizendo para vocês, por que a gente mudou pro YouTube? Pro YouTube. YouTube. Porque, assim, eu preparo um material bem bacana e eu gosto da ideia, eu acho que pode contribuir ainda mais com vocês poderem ver o material, né? De repente, eu acho que facilita o acompanhar e facilita mesmo a questão da absorção, porque acaba que são muitas coisas que eu acabo falando em um tempo muito curto, né? Em um tempo de 1 hora. É o tempo de uma sessão, é um pouquinho mais. E nem sempre dá para assimilar tudo. Um outro ponto é que a partir do final, até o final dessa semana, as lives estarão liberadas, todas as lives que eu fiz aqui no YouTube, no Instagram, falando sobre. Ai, obrigada, Mônica. Me formei e ainda não estou atendendo por diversos fatores. Essa live foi maravilhosa. Mônica, conte comigo porque assim, você já vai começar da maneira certa, tendo o seu negócio todo estruturado. Conte comigo, a gente vai trocando, Mônica. Tá? Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Eu vou liberar todas as lives que eu já fiz, falando sobre procrastinação, falando essa live de hoje, mentalidade empreendedora, falando sobre como ver o seu atendimento clínico como negócio. Eu acho que falei de como cobrar antes, né? Não me lembro agora de como cobrar antes, como fazer o paciente pagar em dia. Já não me lembro mais de todas as lives, gente, mas todas estarão disponíveis até o final da semana lá no meu canal do YouTube. Inscrevam-se, já ativem lá o sininho para que vocês sejam avisados para a gente se encontrar já na próxima segunda-feira, às 18h13. E a todo tempo estou disponível, me mandem mensagens pelo direct, fiquem à vontade, eu adoro essa troca com vocês, é bem sensacional, até pontuando que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque sou eu mesma quem respondo, né? Às vezes eu mando um áudio, e a minha agenda acaba que é bem complicada, então eu demoro um pouquinho, mas eu gosto muito e para mim é extremamente importante esse contato com vocês, porque eu estou aqui por vocês, para a gente poder ter essa troca, para que faça assim, porque para mim faz sentido é que a gente consiga viver de forma
viver de fato de forma gratificante do nosso trabalho. O nosso trabalho não pode ser um peso. A gente escolheu ajudar as pessoas e a gente precisa ser recompensada por isso de uma maneira digna. Então, digna justamente porque a gente faz um trabalho ético, justamente porque a gente tem essa preocupação com o social. Então, acho extremamente importante que nós troquemos e que nós consigamos isso. E assim, a minha vivência está à disposição de vocês, a minha experiência em estratégia de longa data está à disposição de vocês, a minha experiência em atendimento clínico está à disposição de vocês. E mais uma vez eu quero agradecer e a gente se encontra na segunda-feira agora no YouTube. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana para vocês.